Epa! Como é que você tá? Tudo bem? Que bom. De novo nós juntos aqui para a nossa prosa da semana 11 do ano de 2023. Epa, que tremendo, que coisa boa a gente poder estar aqui junto nesse nessa reflexão dessa semana. Muito animado, eu queria em primeiro lugar mandar aí um mega abraço às 130 pessoas que estiveram conosco nesse final de semana, passando pelo encontro de intimidade com Deus. Foi tremendo aí o nosso encontro, muito derramar de Deus na vida de pessoas que tiveram a oportunidade da restauração, da cura, da libertação. Foi um final de semana intenso e profundo, um final de semana reservado somente para ter um tempo a sós com Deus. Então nós estamos aqui no nosso iProse, essa semana 11, é a terceira do mês de março, e o tema de hoje nós vamos falar sobre alcançando milagres. Uau, tremendo! Vamos alcançar milagres. E o nosso versículo-chave para essa semana é o seguinte, Salmo 23, meu salmo, um dos meus salmos prediletos, porque fala muito da minha história. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, eu li ele todo, do versículo 1 ao versículo 6, e eu queria ter agora um momento aqui de uma pequena reflexão com você, trazendo nessa semana o relato de uma pessoa que traz aqui uma experiência, né? Diz assim: aproximadamente 5 anos atrás, passei muito mal depois de uma caminhada com um amigo. E depois, estando na casa deles, prontamente me levantei dali e corri para o pronto-socorro, porque percebia que algo estranho e grave estava acontecendo comigo. Ao chegar ali no PS, acharam que era uma dor muscular que atingia toda a região torácica, mas ele sabia no fundo do coração que não era só isso. De tanta insistência, fui levado a fazer 2 eletrocardiogramas que nada acusava. E conforme o tempo ia se passando, a dor ficava mais intensa. Então a médica percebeu que realmente algo estava errado e me transferiram para um hospital mais próximo, que ali chegando foi detectado mesmo um grave infarto. Passei por alguns procedimentos e logo em seguida fui transferido para o meu convênio, e lá perceberam que o assunto estava ainda mais grave e que havia necessidade de uma intervenção cirúrgica. A cirurgia foi bem tensa, com 2 pontes safenas e uma mamária. E após a cirurgia, tudo foi muito lento e bem complicado, com retorno à UTI por algumas vezes,
complicações do pulmão e muitas dores. Depois de tanto tempo fazendo os acompanhamentos com o cardiologista, foi observado por intermédio de alguns exames que os meus rins estavam bem prejudicados, com praticamente 40% de funcionamento. Isso por conta de problemas de ácido úrico, pressão arterial alta e como não havia muito cuidado antes do infarto, bem como em todo o processo cirúrgico, isso também se agravou. Esse relato, essa história que eu estou te contando, é o meu relato, é a minha história. Um momento muito grave que eu passei durante minha trajetória de vida. E é muito comum, sabe, meu amado irmão, a minha amada irmã, é muito comum no meio desse cenário existir um medo constante, muitas vezes quer dar as cartas do jogo para a nossa vida, mas o Espírito Santo é quem precisa ditar o nosso destino. Quando o medo batia na minha porta, eu procurava muito pelos recursos da minha amada família, né? Os recursos da minha esposa, muito dedicada a cuidar de mim, dos meus filhos, da minha nora, se aplicando, todo mundo nesse processo aí muito difícil que eu passei. Não faltava também os meus amigos, meus irmãos, os parceiros de ministério. E sempre me lembro que nos piores processos de restabelecimento, todos os dias me vinha um áudio de oração de um irmão de uma igreja da nossa igreja, mas não na nossa localidade. E esses áudios de oração era como um bálsamo para o meu corpo. Como se eu não pudesse, durante o dia, deixar de aguardar ansiosamente por aquele momento ungido, porque o meu corpo estava ali, né? Cheio de dores, cheio de medos, né? Uma abertura terrível no meu peito, uma operação muito difícil de ser entendida. E eu acabei aprendendo algumas coisas, né? Que para a gente poder se desvencilhar das apreensões, nós precisamos ter alguns lugares de reabastecimento. E a coisa mais importante nessa hora é se conectar com Deus. Se conectar com Deus, se conectar consigo mesmo. Então, só assim nós podemos encontrar, nessa jornada de confiança, um lugar que nos levará a uma estação de resiliência. No meio da enfermidade, das dores, a falta de vigor, é a nossa alma e o nosso espírito que vão dar sustento ao nosso corpo físico, e não é o contrário. Então, nosso olhar deve ser voltado para o Criador de tudo, e isso é tudo. Muitas e muitas vezes, nós, durante a nossa caminhada, nós vamos atravessar por vales da sombra da morte, como disse o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não são só momentos bons, né, que a gente atravessa na vida. Momentos de vale de sombra também estarão presentes. E eu nem sei aqui por que de fato eu estou trazendo essa reflexão nesse dia, nessa semana. Qual é o seu momento? Quais são as suas questões? Quais são as suas dificuldades? Qual é o milagre que você necessita? Não sei se é da saúde, eu não sei se é mental, eu não sei se é emocional, não sei qual é o teu vale. Ou se alguma outra área relacional. Talvez exista alguma crise te gerando medo e dor. Mas hoje é um bom dia para ir na direção da busca pelo milagre. Um excelente dia. E eu creio que se isso aconteceu na minha vida, de uma forma poderosa, nada pode impedir isso de acontecer na sua também. Nada pode acontecer, porque Deus não tem filhos prediletos.
é o aspecto da gente crer no milagre, é o aspecto da gente se rodear, nutrir de possibilidades para que a gente possa aguentar firme o dia da nossa aprovação. O Senhor, sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele deseja fazer isso comigo, Ele deseja fazer isso com você. Então, sabe, que você possa encontrar no Senhor esse lugar, né? Um lugar onde você possa ser visitado pela presença dEle, que você possa experimentar um milagre grande na sua vida, grande, 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 seja em qual área que for. Meu grande abraço, grande beijo no seu coração, obrigado por compartilhar com a gente nisso. E pensa, quanta gente hoje está em hospital, quanta gente está internado, quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra como essa, de se apegar a Deus no momento do vale, no momento da crise. Faça isso para alguém, envia isso para alguém, né? Não precisa o like, não precisa nada disso. É porque existem pessoas que estão precisando de uma palavra, um refrigério, um bálsamo. Assim como eu recebi aqui no sofá da minha sala, com muita dificuldade, um áudio de oração e aquilo lavava minha alma, de repente, essa mensagem também vai ser muito útil para alguém. Eu espero que você ajude alguém transmitindo uma palavra boa, uma boa notícia, tá bom? Deus te abençoe, boa semana, beijo do coração. Tamo junto.